Olá pessoal, hoje vamos falar sobre valor máximo ou mínimo da função quadrática. Lembrando que a nossa função quadrática é a nossa função do segundo grau. Conceito: chama-se função polinomial do segundo grau ou função quadrática qualquer função de reais em reais dada por uma lei da forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Lembrando que no lugar do f de x pode aparecer o nosso y. E nos lugares de A, B e C entram números reais, sendo que o nosso A tem que ser diferente de zero. Identificação de coeficientes da função quadrática. A função que eu tenho aqui é f de x igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 5. Coeficiente A igual a 2, coeficiente B menos 3, coeficiente C 5. Segundo exemplo, f de x igual a 4x mais 8x ao quadrado menos 4. Observe que essa função não está no formato de arrumada, digamos assim. Ela está desarrumada. Porém, nós conseguimos identificar mesmo assim os coeficientes. O nosso A é o 8, o nosso B é o 4 e o nosso C é o menos 4. Crescimento e decrescimento. Quando nós temos o A maior que zero, ou seja, A positivo, nós temos a concavidade da parábola voltada para cima. É aquele caso da carinha feliz. Quando o nosso coeficiente A é menor que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo. É o caso da nossa carinha triste que falamos na aula anterior. Vértice da parábola. O vértice da parábola, ele tem as coordenadas x do vértice e y do vértice. É o ponto fundamental da parábola, o único ponto pertencente ao eixo de simetria. Então, o vértice, ele é um ponto que pertence ao eixo de simetria da nossa parábola, ou seja, ele é o ponto que fica entre a divisão das duas partes, porque esse eixo de simetria é a divisão da parábola em duas partes exatamente iguais. Observação: o y do vértice é igual a menos delta sobre 4 vezes a. É chamado valor máximo se a concavidade da parábola estiver voltada para baixo. Então, quando eu tenho a concavidade da parábola voltada para baixo, eu tenho o valor máximo e ele é determinado pelo y do vértice. Porém, se eu tiver uma parábola com a concavidade voltada para cima, eu utilizo o y do vértice para ter o valor mínimo. Então, a função do y do vértice é determinar o valor máximo ou o valor mínimo. Valor máximo quando a parábola estiver voltada para baixo, a concavidade. E valor mínimo quando a parábola estiver voltada para cima, ou seja, a concavidade. X do vértice. O x do vértice é igual a menos b sobre 2 vezes a. Qual é a função? É o valor de x para o qual o ponto de máximo ou mínimo ocorre. Então, para eu determinar o ponto de máximo ou mínimo, onde ele está ocorrendo, eu determino o x do vértice. Então, x do vértice determina ponto de máximo ou mínimo. Já o y do vértice vai determinar o valor máximo ou o valor mínimo. Observe os gráficos da figura. Então, nós temos aqui dois gráficos. Nós temos um gráfico com a concavidade voltada para baixo e eu tenho outro com a concavidade voltada para cima. Observe que nesse gráfico com a concavidade voltada para baixo, o y do vértice é o valor máximo. Já o x do vértice é o nosso ponto de máximo. Isso ocorre porque eu estou com a concavidade voltada para baixo. Já no outro gráfico, eu tenho a concavidade voltada para cima. O meu y do vértice tem um valor mínimo. E o meu x do vértice é o meu ponto de mínimo. Então, quando a concavidade da parábola estiver voltada para baixo, eu vou ter valor máximo e ponto de máximo. Quando a concavidade estiver voltada para cima, eu terei um valor mínimo e um ponto de mínimo. Resumo: se A é maior que zero, ou seja, A positivo, a concavidade está voltada para cima. E a função admite um valor mínimo, dado por y do vértice, que é menos delta sobre 4 vezes a. Se A for menor que zero,
A parábola tem a concavidade voltada para baixo, ou seja, A negativo, concavidade voltada para baixo. E a função admite o valor máximo, dado por y do vértice, que é menos delta sobre 4 vezes A. X do vértice é menos b sobre 2 vezes A, o valor de x para que ocorra o ponto máximo ou ponto mínimo. Vai ocorrer ponto máximo se a concavidade estiver voltada para baixo. Vai ocorrer ponto mínimo se a concavidade estiver voltada para cima. E o y do vértice, que é menos delta sobre 4 vezes A, determina se é valor máximo ou valor mínimo. Exemplos. Considere a função f de x igual a x ao quadrado mais 4x menos 2, definida em reais. Esboçando seu gráfico, obtém-se a parábola da figura a seguir. Então, essa é a parábola que nós temos. Nós vamos observar o seguinte, a concavidade dela está voltada para cima. Então, já definimos por quê? Porque o A é maior do que zero e estamos vendo a representação graficamente aqui. Todas as vezes que o A for positivo, ou seja, A maior que zero, concavidade voltada para cima. Então, está dizendo aqui, ó, ela é côncava para cima, porque A é maior que zero. O ponto A é o vértice da parábola, que é também o nosso eixo de simetria, esse vértice da parábola. E analisando o gráfico, percebe-se que a função f de x igual a x ao quadrado mais 4x menos 2 assume um valor mínimo de menos 6, e possui como ponto de mínimo o valor menos 2. Então, ó, valor mínimo. Vamos lá, as coordenadas do vértice são essas aqui, ó, menos 2, x do vértice, e y do vértice menos 6. Aí ele disse que o valor mínimo é o menos 6, porque valor máximo ou mínimo é dado pelo y do vértice. E possui como ponto de mínimo o menos 2, que é o valor dado pelo x do vértice. Então, aqui tem as coordenadas do vértice, que é o ponto A, menos 2 e menos 6, onde menos 2 é o ponto de mínimo e o menos 6 é o valor de mínimo, porque a concavidade está voltada para cima. Então, temos tudo de mínimo. Outra situação. Nessa outra função, nós temos f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 2x mais 4. Temos uma função também definida no conjunto dos reais. E aí, olha a representação gráfica dessa, como mudou. Se o A é negativo, a concavidade está voltada para baixo. É o caso da carinha triste, é o A menor que zero. Então, vamos definir. A parábola, ela é côncava para baixo, porque A é menor que zero, ou seja, o A é negativo. O ponto D é o vértice da parábola. As coordenadas do vértice está sendo dada aqui. Observe que no x do vértice, nós temos o valor entre 0 e 1. Vamos considerar como sendo entre 0 e 1, meio, ou seja, 0,5. E o y do vértice, a gente observa que é um número entre 4 e 5. Vamos considerar o 4,5, 4,5. Então, analisando o gráfico, percebe-se que a função f de x menos 2x ao quadrado mais 2x mais 4 assume o valor máximo. Por que valor máximo? Porque a concavidade está voltada para baixo. Então, agora é valor máximo e ponto de máximo. O valor máximo, ele vai ser dado pela coordenada do y do vértice. O y do vértice é esse valor aqui, ó, entre 4 e 5, que foi o 4,5. E possui o ponto de máximo. O ponto de máximo é dado pelo x do vértice, que está entre 0 e 1, que é o 0,5. Sendo assim, função com a concavidade voltada para baixo apresenta valor máximo e ponto de máximo. Outros exemplos. Tenho aqui a seguinte situação. O custo C em reais para produzir N unidades de determinado produto é dado pela seguinte fórmula. C igual a 2.510 menos 100n mais n ao quadrado. Vou repetir. C igual a 2.510 menos 100n mais n ao quadrado. Essa é a fórmula que define o custo.
Quantas unidades deverão ser produzidas para se obter o custo mínimo? Por que falou de mínimo? Falou de mínimo porque a nossa função tem o A maior que zero. Se tem o A maior que zero, eu vou ter a concavidade voltada para cima. É o caso daquela carinha feliz. Então, eu tenho tudo de mínimo. Solução. Pela expressão analítica, A é positivo, é o que eu acabei de falar, ou seja, A maior que zero. Então, as coordenadas do vértice são o ponto de mínimo, que é o x do vértice, e o valor mínimo, que é o y do vértice. Isso porque, sendo a parábola côncava para cima, o vértice será o ponto mais abaixo do gráfico. Observe que o enunciado pede o número de unidades a serem produzidas para que o custo seja mínimo, o que nesse caso indica calcular a abscissa do vértice. A abscissa do vértice é o x do vértice. Então, vamos fazer uso da fórmula do x do vértice. X do vértice igual a menos b sobre 2 vezes a. Vamos pegar o coeficiente b, que vai ser o menos 100. Como é menos 100, menos vezes menos, mais. Então, ficamos com 100 positivo. Sobre 2 vezes o coeficiente A, que é 1. 2 vezes 1, 2. Ficamos com 100 dividido por 2, que é igual a 50. Portanto, para que o custo seja mínimo, deverão ser produzidas 50 unidades do produto. Outra situação. A figura acima representa a trajetória parabólica de um projétil disparado para cima, a partir do solo, com certa inclinação. Quando ele atinge a altura máxima, qual é o seu alcance horizontal? Então, nós queremos a altura máxima, isso aqui que nós queremos. A altura máxima dele vai ser dada pelo y do vértice. E detalhe, estamos falando de máximo porque a concavidade da parábola está voltada para baixo. Então, nós temos tudo de máximo. Solução. Veja que a altura máxima é atingida no vértice dessa parábola. A altura máxima representa a ordenada, que é o que eu acabei de falar, o y do vértice. Assim, quando a altura máxima for atingida, terá para x o valor da abscissa do vértice, nesse caso, 500 metros, pois corresponde ao ponto médio das raízes. Vamos tentar entender isso. Ponto médio, ó, aqui vai ser o x do vértice. Então, esse é o ponto em que atingiu a altura máxima. E aí, o que acontece? 500 metros corresponde ao ponto médio das raízes, porque eu tenho de 0 a 1000. Então, eu pego essa distância e divido por 2. E aí, vou ficar com 1000 dividido por 2, 500. Por isso que foi disso que, nesse caso, 500 metros corresponde ao ponto médio das raízes. Terceira situação. A concentração C em partes por milhão, que é ppm, de certo medicamento na corrente sanguínea, após T horas de sua ingestão, é dada pela função polinomial, C de T igual a menos 0,05T ao quadrado, mais 2T, mais 25. Observe que é uma função do segundo grau. Nós estamos trabalhando agora com a incógnita T, e é uma função quadrática negativa. Se formos traçar esse gráfico, a concavidade vai estar voltada para baixo. Nessa função, considera-se T igual a 0, o instante em que o paciente ingere a primeira dose do medicamento. Álvaro é um paciente que está sendo tratado com esse medicamento e tomou a primeira dose às 11 horas da manhã de uma segunda-feira. Então, ele iniciou a medicação às 11 horas da manhã na segunda-feira. Se o médico deseja prescrever a segunda dose, quando a concentração do medicamento na corrente sanguínea de Álvaro atingir seu valor máximo, para que dia da semana e horário ele deverá prescrever a segunda dose. Então, nossa função é C de T igual a menos 0,05T ao quadrado, mais 2T, mais 25. Solução. Observando que o coeficiente A é negativo, como eu já havia alertado a vocês, então sabemos que a parábola ela é côncava para baixo, ou seja, a concavidade dela está voltada para baixo. Logo, admitirá um valor máximo da função.
Nesse caso, a concentração máxima acontecerá para T igual a menos 2 sobre 2 vezes menos 0,05. O que estamos fazendo aqui? Nós estamos calculando, na verdade, o x do vértice. E aí, para calcularmos o x do vértice, eu pego o coeficiente b, que no nosso caso lá na função era 2, como é menos b, então ficou menos 2 sobre 2 vezes o coeficiente a, que é menos 0,05. Então, menos 2 sobre 2 vezes menos 0,05 é igual a menos 0,1. Menos 2 dividido por menos 0,1, o que vai acontecer? Menos dividido por menos, mais 2 dividido por 0,1 vai dar 20. Então, a próxima dosagem acontecerá 20 horas após ter ingerido a primeira. Considerando que a primeira dose foi tomada às 11 horas da manhã da segunda-feira, então ele tomou a medicação às 11 horas da manhã de segunda-feira. Após 20 horas, o que acontece? Ele terá que tomar de novo essa medicação. Então, ó, a concentração máxima será atingida às 7 horas de terça-feira. Então, por quê? Que nós pegamos de 11 horas da manhã e daí fomos contando 20 horas. A próxima dosagem da medicação vai ter que acontecer na terça-feira. Portanto, o médico deverá prescrever a segunda dose para terça-feira às 7 horas da manhã. Então, gente, essa foi a nossa aula sobre valor máximo e mínimo da função quadrática. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.